alegria falar contigo, que delícia! Me conta, de onde você está falando? Eu sou de Pato Branco, Paraná. Poxa, que legal! E como é que você conheceu a gente? Como é que foi aí? Conte para mim sua experiência na formação. Então, eu vendo as redes sociais e procurando, né, sempre alguma coisa dentro da área, porque assim, vamos lá no início. Depois que eu tive um problema de saúde sério, eu fiquei muito tempo sem trabalhar e sem exercer a minha profissão, era enfermagem. E quando eu ganhei alta para voltar a trabalhar, mas não na área que eu poderia trabalhar, que eu gostava, que era a minha área, eu fiquei o que fazer, né? A gente fica sem saber o que fazer. E fui convidada pelos meus patrões de hoje, que eram meus amigos e continuam sendo meus amigos, e hoje são meus patrões, a trabalhar com eles. E eu falei, gente, eu de odontologia eu sei muito pouco. Basicamente, o básico do básico. Eles falaram, não, mas vem aqui, a gente vai te ajudar e tal, né? E eu tenho algumas limitações em exercer alguns instrumentos e tal. Mas, enfim, vamos lá. E eu gostei, fiz um teste, deu certo, gostei. Eu falei, mas eu preciso mais, eu preciso conhecer mais, saber mais sobre a área, né? E pesquisando na internet e buscando onde tem curso, o que fazer, como faz e tal. Eu vi lá, Agiliza Cursos. Falei, gente, o que é isso? Onde fica? E busquei saber da onde era, como que eu poderia fazer o curso e tal. E pintou uma dúvida. Eu falei, será que eu vou conseguir fazer? Então, aí o meu filho, o mais velho, falou assim, mãe, vai lá, se inscreve. Ele pesquisou, ele entende um pouquinho melhor que eu em questão de internet, né? Ele pesquisou, ele falou, mãe, um lugar onde você pode confiar, sim. Eu pesquisei tudo sobre o curso, já ouvi alguns comentários e vai em frente. Me incentivou. Falei, então, vamos lá. Aí fiz a inscrição ali e eu pensei, eu vou fazer em 30 dias, né? Só pensei, né? Porque, infelizmente, a minha memória não grava muito rápido. E falei, mas vamos lá, eu tenho 12 meses para concluir meu curso. Só que no momento eu não contei para os meus patrões hoje, né, que eu estava fazendo o curso. Eu só comentei que eu tinha visto e tal. Eles, ele é legal, seria interessante. Que pena que aqui no nosso estado não tem. E realmente aqui tem uma falta muito grande nessa área, sabe? Então, assim, eu não sei como que as secretárias, auxiliares, enfim, trabalham, porque aqui não tem o curso. E nem na nossa região aqui. Então, eu moro Pato Branco, é capital do Sudoeste, né? Daqui da nossa região, porém não tem o curso. E eu falei assim, nossa, eu achei um lugar e vai ser legal, mas enfim, eu só não vou poder ter uma cerimônia de formatura, né? Porque eu moro muito longe. Mas tudo bem. E quando comecei o curso, que começou a aula de anatomia, nossa, para mim foi bacana, né? Porque eu já estava dentro do que eu gostava, já era. Mas quando veio a anatomia da boca, dos dentes ali, eu falei, Jesus, eu não vou gravar nada disso. Mas com muita ajuda de vocês, vendo as aulas, revendo as aulas, as apostilas, eu tenho todas elas no meu computador. Eu pesquisei, eu busquei, eu não era muito de ficar fazendo pergunta pro aplicativo ali, mas assim, como eu tinha as aulas para rever, as apostilas para estudar, me tirava muita dúvida. E a minha dificuldade de gravar as coisas foi o que me deu uma limitada.
Daí eu contei para eles que eu estava fazendo o curso. Nossa, foi assim, eles ficaram pasmos. Eles falaram, aonde que você conseguiu? Aí expliquei e tal, o meu patrão lá falou assim para mim, achei lá o curso que você está fazendo, bacana, vai, é legal. Me incentivou muito, né? Então, as dúvidas que eu tinha, que eu não conseguia tirar com a professora, eu tirava com eles. Foi uma ajuda em tanto. E então, assim, eu fui fazendo aos poucos. Eu chegava do trabalho, eu estudava, daí eu fazia as provas. Teve 2 vezes que eu tive que refazer a prova, né? Porque, assim, também não sou de ferro, né? Muitos anos sem estudar, então. Mas o que eu achei mais bacana do curso, assim, é que as aulas gravadas ajudam muito, muito mesmo. Porque, assim, você está assistindo a aula ali, se você tem dúvida, você consegue parar naquilo, retornar e poder assistir de novo e tirar a dúvida. Se não saiu tua dúvida, você tem as apostilas que elas são muito complementares, muito complementares. Então, assim, achei muito interessante. Eu nunca tive uma aula online antes. Todas as aulas que eu tive de cursos foram presenciais. Então, assim, foi uma experiência espetacular. Espetacular. Para quem não consegue gravar muita coisa, né? E no meu trabalho, percutiu muito isso. Porque eu chegava lá, eu já estava falando dentro das técnicas, né? Que legal, que bacana você falar a mesma linguagem. Gente, isso eu lembro na quarta aula que a gente teve ali depois da anatomia dos dentes, a gente entrou mais na introdução ali de como a escovação, aquela coisa toda. Eu lembro ali, nós estávamos mais ou menos na quarta aula, depois da anatomia dos dentes, e a professora falou assim, quando vocês chegarem lá no teu estágio, vocês já podem conversar com os dentistas dentro das técnicas. Vocês já podem falar a mesma linguagem com eles, fazer a avaliação do paciente sabendo. Isso foi maravilhoso, maravilhoso. É impressionante você poder entender melhor e falar a mesma língua que ele, sabe? Só ajudou, só agregou. Foi maravilhoso. Cada aula eu estava assim, que nem criança quando ganha doce. Maravilhada. Ai, ai. Que legal! Assim, a gente fica escutando e a gente fala, né? A gente se esforça para isso, tá? Então, assim, a gente, né, quer exatamente que vocês tenham realmente esses sucessos, exatamente isso. Mas, assim, eu escutando você falar, parece que, gente, fica muito bacana, porque, assim, eu fico muito emocionada por vocês, né? Pela conquista, né? Então, até assim, porque a Bia rapidamente me contou da sua dificuldade, do seu problema, e eu falei assim, Bia, nossa, essa aluna merece realmente assim, uma estrelinha por ser inspiração para outras alunas. Eu tenho filha, faz um favor para mim, pega lá o presentinho da doutora para mim. Então, assim, eu tenho muito orgulho daquilo que eu me tornei, sabe, fazendo o curso, porque para mim foi uma superação imensa, assim, foi muito, muito bom mesmo. Eu mesma não imaginava que eu ia conseguir fazer, ou concluir dentro do tempo pela minha dificuldade de memória, sabe? Mas aí a gente achou uma técnica no consultório bacana, que nome, número, eu até gravo, mas eu tenho que repetir muitas vezes, né? Então, assim, como tem casos que não são corriqueiros dentro do consultório,
eu não gravo muito fácil. E então o material, você saber que material você vai utilizar, que material que você tem que instrumentar, se tornava difícil. E a gente achou uma forma bem bacana de eu conseguir lembrar o que eu vou utilizar para cada tipo de procedimento, são com cores. Então, a gente tem, assim, aquele material assim, assim, assado da cor tal, aquele que a gente selou com a cor tal, entendeu? Então, assim, ajudou muito, muito, muito. Então, eu tive 2 ajudas, assim, que eu jamais achei que ia conseguir ter hoje no nosso mundo, que está tão complicado, as pessoas com tanta indiferença a outras pessoas, achando que porque passou por algum problema, enfim, seja lá qual for a dificuldade, não vai conseguir fazer. Então, eu tive o curso que me agregou muito, 90% do que eu precisava, o curso me ajudou, e os 10% que eu precisava é onde eu trabalho, que com paciência e entendimento das coisas, eles concluíram isso. Então, assim, eu fui cada dia superando, tinha dias que tinha provas que estavam complicadas, eu não conseguia, eu deixava para terminar no outro dia, eu não concluía naquele dia, porque você faz à noite, né? Você está cansado, então tua mente tem que dar uma relaxada. No outro dia eu chegava no consultório, eu perguntava, doutor, eu não sei isso aqui, tenho dúvida nesse. Lá tem uma pergunta assim que eu não consigo, eu pesquisei, mas fiquei na dúvida. Então, assim, agregou uma coisa a outra, sabe? Então, foi muito importante mesmo. E quando eu fiz que eu contei para eles que eu tinha feito a inscrição do curso e já estava fazendo já há um mês e pouquinho, olha quanto tempo eu demorei para contar, né? Eles falaram bem assim para mim, você merece mais uma estrelinha. Uma, porque você concordou em fazer um teste aqui com a gente para ver se ia dar certo e você se supera todos os dias. E outra, porque a gente jamais imaginou que você ia buscar de tão longe da nossa cidade suprir a necessidade que você tem dentro da nossa área, que é a odontologia. Então, é bacana isso. Te motiva mais ainda, né? Então, é uma estrelinha a cada processo mesmo. Então, eu só tenho a agradecer. Estrelona! E quando eu fui concluir o meu estágio, eu demorei assim, eu demorei para fazer ele no papel quase 3 meses, porque eu falei para eles assim, você já fez o teu estágio, porque eu falei, ó, hoje começa o meu estágio, então tudo que eu fazer agora é para o meu estágio, tá bom, ele? Aí eu ia lá, anotava tudo, eu falei, mas eu preciso aprender bem certinho a técnica, eu não vou marcar lá uma coisa que eu não aprendi. Então, assim, eu demorei mais ou menos, eu comecei em final de junho para terminar em agosto. Então, assim, para mim poder colocar realmente o que eu aprendi no meu estágio, entendeu? Que era o que eu tinha mais dificuldade. Não deu para colocar tudo que eu aprendi que eu queria, né? Porque o dentista que eu trabalho hoje, ele é cirurgião de bucomaxilo. Então, assim, o meu trabalho todos os dias é auxiliar a cirurgia, né? Então, eu tenho, sim, os procedimentos básicos, a endo, tenho profilaxia, enfim, restaurações, né? Mas o meu trabalho é cirurgia. Então, eu tive que aprender a instrumentar cirurgia. E quando a gente teve aquela aula com a professora, que ela é especialista em bucomaxilo e especialista em implante dentário, eu falei, agora eu estou na minha área. Foi o que me fez abrir mais os olhos à profissão, sabe? Porque eu vou confessar para vocês, eu tive momentos que eu pensei em desistir,
porque chega um período, você são dúvidas, o medo te vem de uma forma tão grande, e você acaba deixando ele te suprir, né? Em vez de você suprir com a necessidade do conhecimento, você deixa o medo de tomar conta. E eu cheguei a esse ponto, sim, cheguei a esse ponto, e quando eu cheguei nessa aula ali, a professora explicando e falando dos materiais, foi muito rápida a nossa aula com ela, mas foi muito produtiva. Eu falei assim, eu não posso desistir agora. Eu cheguei aqui, eu demorei tudo isso, mas não é porque não tem um motivo. Eu cheguei aqui, era para me escutar daquela professora que esse é o caminho, entendeu? Então, foi bem assim, eu não tenho nem palavra como dizer, mas assim, foi muito importante para mim. Cada aula foi importante para mim, entendeu? Então, assim, a professora que ensinou sobre os materiais de ortodontia, a especialidade dela, que a clínica que eu trabalho hoje, eu sou auxiliar do doutor, mas nós temos uma doutora que é especialista em ortodontia. Eu nunca auxiliei ela porque eu não entendo nada de ortodontia. E depois das aulas eu comecei a auxiliar ela. Então, assim, eu falei para ela, agora eu posso te ajudar. Agora eu entendo. Já sei o que você utiliza. Então, assim, hoje eu também auxilio ela quando o nosso doutor não está no consultório, eu consigo auxiliá-la. E saber para que instrumento é cada tipo de ortodontia, né? Então, foi muito, muito bacana. Por isso que eu repito várias vezes, cada aula foi muito importante. Até a última aula de coach ali foi motivador, foi aquele que te diz assim, estou terminando o nosso curso agora, porém, ele é só o primeiro passo. Nós temos mais uma maratona pela frente. Então, assim, seja você com dificuldade, seja você com necessidades especiais, não dá para desistir. A gente tem que se superar todos os dias. E foi o que eu fiz. Cada dia eu fui me superando, cada dia eu fui buscando na luta, no trabalho, com a Agiliza. E por isso que eu falo, o Agiliza foi para mim tão longe, mas no mesmo tempo ele estava aqui, ó, do meu ladinho. Então, é importante, foi importante. E como que eu falo para as pessoas como é que eu conheci? Busquem. Lá na internet, Facebook, vocês usam, tantas pessoas que usam Facebook, tá lá, ó. E todas aquelas experiências que são colocadas lá de alunas e alunos, como um senhor que fez um curso no mesmo período que eu, acho que ele é lá de Sergipe, não sei exatamente de onde ele é, mas, assim, não, ele também me mostrou que não importa a idade, a gente tem que se superar e buscar. Ele também buscou o Agiliza. E aonde que ele encontrou? Facebook, internet, rede social. A gente, assim, agradeço de vocês estarem ali o tempo todo se mostrando para a gente, porque quando a gente precisa, é esses pontinhos luminosos que fazem a gente enxergar. Então, quando eu vi aquilo pela primeira vez, que comentei com meu filho, e eu falei assim, é esse. E ele falou assim, mas mãe, tem que ver se o curso é bem confiável, porque hoje em dia na internet tem muita coisa. Eu falei, então, por favor, filho, você que conhece, sabe, veja lá para mim. E demorou 2 dias para ele me responder se ele tinha pesquisado ou não. E eu lá, cutucando. Você já viu, filho? Você já viu? Ele não mora comigo hoje, né? Então, ele dizia, mãe, calma. Daí ele tirou um tempo lá do trabalho dele, que ele estava viajando, pesquisou, ele falou, mãe, é esse mesmo. Vai lá que é de confiança, já li tudo que eu podia ter lido, eu peguei algumas informações de alguns alunos, achei muito, porque ele é muito desconfiado, né? Achei muito bacana, eu acho que você acertou em cheio quando você encontrou esse curso no Facebook.
Que bom, que bom. E deixa assim, com muito amor no coração, eu queria até poder entender. Você fez no computador, foi mais fácil para você, celular? Como é que é isso para você? Então, eu comecei no celular, né? Porque eu tinha localizado ele no Facebook, então eu comecei no celular. E como eu achei mais viável para mim visualizar as aulas, os vídeos, e até mesmo para fazer a leitura, eu passei para o computador. Então, tipo assim, eu tenho um notebook, então eu passei para ele e eu fazia minhas aulas pelo notebook ali. Baixei o curso, né, lá, e deixei já certinho para mim entrar lá e ir direto para a aula, e eu tudo ali no computador. Hoje eu tenho tanto no celular quanto no computador. E foi fácil, então o acesso ali foi tudo tranquilo. Nossa, muito, muito. No celular, até é mais fácil, porque a gente leva para onde for, né? Muitas vezes, quando os doutores na clínica estavam em especialização, eu ficava sozinha, então não tinha muito o que eu fazer, eu aproveitava. No meu celular, eu assistia as aulas, para mim de noite rever, né? Claro, mas eu já ia aproveitando os momentos ali. Então, assim, essa praticidade que vocês nos fornecem em poder acessar pelo celular hoje é muito bom. Nos ajuda e muito. É no ônibus, é no final de semana, é no trabalho, é no lazer. Às vezes teve alguns finais de semana também que a gente saía com as crianças para passeio, para a gente poder fazer um lazer com elas, e eu ficava com dúvida em alguma coisa, eu já aproveitava, acessava ali e revia a aula de novo. Então, assim, é muito prático, é fácil o acesso, você já pode deixar gravadinho ali a tua entrada, então não tem por que você ficar toda hora logando, né? Então, assim, é muito prático. A forma que vocês têm em questão online é muito prático para a gente. Que bom, que bênção. Você me permite, com o coração, assim, deixa eu me aprofundar numa questão. Às vezes eu converso com os alunos homens e eles reivindicam assim, ai, professora Ana, só fala com mulherada, né? Porque tem espaço para os homens e tal. E você tem ali o seu requisito, né, que você colocou, você tem as suas dificuldades, né? E eu sinto que, às vezes, no mercado, né, e você sente isso tanto na enfermagem, ou de repente agora, como auxiliar de saúde bucal, né? Eu vou dizer, não sei se é forte a palavra, eu quero que você até me ensine sobre isso. Esse preconceito, apesar que você teve, né, pessoas que sempre te ajudaram ali, mas de repente, e aí até meu coração manda eu cutucar você nisso. Você já pensou de estar ajudando no sentido de abrir o seu canal do Insta e começar a falar? Agora não sei. Então, Né? Porque você entende que a gente sempre fala assim, para trabalhar tem que ser aquele profissional que tem todas as habilidades e não sei o quê. E eu sinto, às vezes, que o mercado desperdiça bons talentos. exato, falou tudo. Desperdiça bons talentos, exatamente. O preconceito existe, indiferente de ser homem ou mulher. Eu acredito que a parte masculina nessa área, principalmente de saúde bucal e saúde mesmo, enfermagem, enfim, que agrega a parte de saúde, o homem ele tem a mais dificuldade que a mulher, sim. Isso, infelizmente, existe. E às vezes a gente acaba perdendo ótimos profissionais por causa disso. Conheço pessoas na área de radiologia que hoje não exercem a função, são formados, tudo, e não exercem a função porque não são mulher. Então, assim, é complicado, sabe? Nessa nossa área aí, saúde, infelizmente, o preconceito existe sim. E em questão de habilidades ou mesmo pessoas especiais, eu tive 2 aneurismas cerebral.
Na minha primeira cirurgia, era para dar tudo certo e deu tudo errado, né? Então, assim, a gente marcou um procedimento para, no máximo, 1 hora, durou muito mais que isso. Eu fiquei em coma induzido, internada na UTI durante 5 dias, depois fui para o quarto, eu tive que aprender as minhas habilidades novamente, como se fosse uma criança, né? Depois de 35 anos de idade, você tem que aprender a comer, a andar, a falar, enfim. E isso me deixou impossibilitada de poder exercer algumas profissões, principalmente a que eu mais amava, que era a enfermagem. E quando o meu neurologista falou assim para mim que eu tinha que me reinventar, eu falei para ele que eu ia me reinventar muito melhor do que eu era. Então, me superei em tudo que eu podia. Eu caminhei com 5 dias, eu saí do hospital caminhando, eu não quis sair na cadeira de roda, fiz as fisioterapia, movimentei braço, mão, perna o mais rápido possível. A minha mente, fiz os exercícios que me pediam para fazer, enfim, e fui superando um dia após o outro. E quando chegou na minha profissão, eu voltei a trabalhar depois da cirurgia, mas só no administrativo. Mas não era o que eu gostava. Então, eu tinha que me superar mais. Eu tinha que buscar aquilo que eu sempre quis. E quando veio a oportunidade de fazer, de trabalhar na odontologia, eu falei assim, eu não posso só trabalhar. Claro que já é um ponto positivo, mas eu precisava aprender sobre aquilo que eu ia trabalhar, né? Não só com os ensinamentos de quem estava me ensinando ali, pessoalmente, mas eu precisava conhecer mais a área. E aqui na cidade onde eu moro, nós temos alguns lugares que fornecem cursos. Porém, o curso de auxiliar de saúde bucal ou o técnico de saúde bucal, há muitos anos ele não existe mais aqui. E então o que a gente ouve falar é que não fecha a turma. E eu me preocupei com isso. Eu falei, como que não fecha a turma, gente, com tanta gente precisando aprender alguma coisa? Como que não fecha a turma, né? Mas ficou uma pergunta sem respostas aqui para mim. Eu pesquisei, eu procurei, eu fui em algumas escolas, eu incomodei. Tem uma pessoa da nossa família aqui que o meu esposo tem um pai adotivo e ele tem uma escola de cursos profissionalizantes. E ele falou para mim, Zandra, nem aqui em Pato Branco, nem aqui em Itajaí, nem em Chapecó, que ele tem quase no Brasil todo a escola dele também. A gente é muito difícil fechar a turma nessa área. E eu falei, poxa vida, como, né? Eu falei assim, como vou buscar algo que eu preciso e aqui não tem? E quando eu contei para eles que eu estava fazendo com a Agiliza, até eles se interessaram em saber onde fica a escola, né? Mas a escola fica bem longe de mim, mas ela está bem pertinho aqui no computador. Então, assim, o preconceito existe aí também, entendeu? Então, tem que trabalhar com isso, tem que superar. E foi o que eu fiz. Eu fui dentro das minhas limitações, eu fiquei com um pouquinho de tremor nas mãos. Então, conforme o instrumento que você vai utilizar, eu não tenho a mobilidade que precisaria, né? Então, assim, eu trabalho muito a técnica da calma, da respiração na hora de procedimento, né? A gente tem que usar a parte técnica e a emocional também, né? Isso são dois conjuntos que não podem fugir um do outro. Então, assim, é uma superação realmente. E falar sobre isso, falar sobre se superar, sobre... Eu já recebi essa proposta de algumas pessoas.
mas ainda não foi o momento, sabe? Ainda não foi o momento. Eu acho que ainda falta alguma coisa, eu preciso um pouquinho mais de conhecimento para mim poder fazer isso. Mas eu não deixo de dar os meus depoimentos, não. É em igreja, é em escola, onde me procuram e pedem para mim falar um pouquinho, eu falo sim. Eu não tenho vergonha disso, porque eu aprendi a trabalhar com as minhas limitações, né? E uma delas também era a vergonha, o medo, a insegurança. Então, já pensei sim no canal, mas como diz meu filho, mãe, tudo tem seu tempo e o seu tempo está chegando lá pertinho, mas ainda não é o momento. Então, eu estou esperando o melhor momento mesmo, porque ainda preciso agregar mais coisas para colocar lá. Muito bom, que assim, realmente, porque a gente conversa, eu converso com muitos alunos e o seu caso especial realmente você merece estrelonas, assim, realmente pelas superações. E as pessoas, lógico, não julgando, mas pelo tanto de superação, eu falo, meu Deus, outras pessoas desistem por muito pouco, né? Muito pouco, né? E então realmente é o tipo da coisa que seria normal se você desistisse, no seu caso, e você fala, não, eu vou me superar. Enquanto que para outros que não têm, assim, né? Não querendo julgar de novo, porque cada um tem, né? Uhum, Né? exato. Mas realmente eu vejo como uma pessoa que inspira realmente outras pessoas, é um canal de luz muito grande aí que você Amém. realmente possa dar dando continuidade, né? E o certificado chegou? Chegou sim, pegar lá, filha. Chegou para mim, né, agora na sexta-feira, ele demorou um pouquinho para chegar para mim. A gente vai colocar num quadro, né, maravilhoso, que nem diz meu filho, mãe, essas coisas a gente tem que mostrar para todo mundo, e eu mostro mesmo. Então, o meu curso concluído. Essa foi mais uma conquista. E o meu trabalho também me incentiva bastante. Quando eu concluí o meu estágio, eles me encheram de parabéns e presentes e lembranças. Eu tenho mensagens, enfim, a minha mesa fica repleta de coisas deles lá que eles estão sempre me incentivando. E o meu certificado ele vai ficar, mostra para todo mundo ver, sim, que eu fiz o curso no Agiliza e que aqui está a prova que a gente pode longe, mas podemos juntos, sim. É isso aí, minha querida. Mas olha, eu tenho mais um minutinho só para ficar contigo aqui, que o software me deu aqui mais um minutinho. E eu quero te agradecer imensamente pelo tempo que você está dedicando aqui, de poder estar conversando contigo e tudo. Agradeço imensamente. E conta sempre com a gente o que você precisar. Não é porque está com o Com certificado aí certeza. que a gente acaba o nosso contato, pelo contrário. Então, eu Pelo tenho sempre lá o Instagram, as lives de terça-feira, né? Ou mesmo pelo suporte do aluno. Aluno é aluno, né? aluno é aluno. Tá? Então, Eu mandava mensagem no WhatsApp, às vezes também, assim, né? Às vezes o suporte, porque era só até as 20 horas, se eu não me engano, e às vezes eu ia fazer depois a aula, né? Então eu já mandava áudio no WhatsApp lá, e aí elas me respondiam no outro dia: você tem que mandar no suporte do aluno. Eu falei, mas é que às vezes não dá. Eu falei, eu insisto. tá Mas ela é certo. sempre super bacana, super gentil, sanando dúvida, e é eu que tenho que agradecer a vocês, a imensidão que vocês trazem para a gente, a alegria que a gente pode ter, vocês estarem proporcionando para nós isso.
Obrigada mesmo. Infelizmente, pelo horarinho, eu tenho que encerrar esse software aqui, tá bom, Eli? Gratidão imensa. Tá Um beijo bom. a todos, porque te deram um apoio, são merecedores aí do Obrigada, nosso carinho também. Tá bom, minha obrigada, querida? obrigada mesmo. Eu vou sempre contar com vocês e esse foi só o primeiro passo. Pode ter certeza que em breve vamos estar juntos novamente. É isso aí, minha querida. Um beijo grande no coração. Ótimo feriado Deus, aí para você. Deus abençoe vocês. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau.